Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 28 de setembro. O Supremo Tribunal Federal determina que padre que impediu jovem de fazer aborto legal pague quase R$400 mil de indenização. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. O Supremo decide que terceirizados e empregados de empresa pública com mesmas tarefas podem ter salários diferentes. Por maioria, a STF define que ações de representantes comerciais contra empresas devem tramitar na Justiça Comum. Conselho Nacional de Justiça alerta para golpe que usa indevidamente o nome do CNJ. O Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do Superior Tribunal de Justiça e determinou que um padre pague indenização de quase R$400 mil a um casal por interromper um aborto legal. O padre, que também é advogado, obteve um habeas corpus em favor do feto e impediu o procedimento quando a gestante já estava no hospital. Em 2005, o padre Luiz Carlos Lodge entrou com um pedido de habeas corpus para impedir que uma mulher grávida levasse adiante, com auxílio médico, a interrupção da gravidez de um feto diagnosticado com síndrome de Bowers-Talk. Essa é a denominação dada a um conjunto de malformações que inviabilizam a vida fora do útero. O padre, presidente da Associação Pró-Vida de Anápolis, em Goiás, também é advogado e atuou em causa própria para conseguir o habeas corpus. A mãe, na época, uma jovem de 19 anos, morava na cidade de Morrinhos, em Goiás. A ordem para interromper a gravidez partiu do Tribunal de Justiça de Goiás e chegou ao conhecimento da mãe durante a internação hospitalar, quando a gestante já havia começado a tomar a medicação para induzir o aborto. Com isso, ela teve de voltar para casa com o marido e esperar 8 dias com dor e sem assistência médica para dar à luz. Depois do parto, o feto morreu em menos de 2 horas. O caso, mais uma vez, foi parar na Justiça. No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o padre violou a proteção constitucional aos valores da intimidade, da vida privada, da honra e da própria imagem do casal. O religioso também foi responsabilizado por causar intenso e prolongado sofrimento emocional ao casal. Ao confirmar a decisão do STJ, o Supremo Tribunal Federal determinou o pagamento de quase R$400 mil de indenização por danos morais. Terceirizados e empregados de empresa pública com mesmas tarefas podem ter salários diferentes. A decisão foi do plenário virtual do Supremo e tem repercussão geral reconhecida. O caso chegou ao Supremo porque uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho foi questionada. O TST havia condenado a Caixa Econômica Federal a pagar verbas trabalhistas a uma funcionária terceirizada por entender que ela exercia tarefas ligadas à atividade fim da empresa pública. O relator, ministro Marco Aurélio, havia negado provimento ao recurso. Ele entendeu que, em momento algum, o TST reconheceu o vínculo de emprego da prestadora de serviço, apenas o direito de receber a diferença. Mas o plenário votou com a divergência, seguindo o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que o entendimento do TST conflita com uma decisão do Supremo, que reconheceu a constitucionalidade da terceirização tanto da atividade fim quanto da atividade meio, com base nos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, garantindo aos agentes econômicos a decisão sobre como estruturar a sua produção. A Força Tarefa da Lava Jato no Paraná denunciou hoje um ex-funcionário da Petrobras e um ex-empresário da Decal do Brasil por corrupção em contratos da estatal. De acordo com a denúncia, entre 2006 e 2015, o empresário Mariano Marcondes Ferraz pagou cerca de R$1,5 milhão ao então empregado da área de logística da Petrobras, Ademir de Jesus Magalhães. O objetivo seria beneficiar a Decal em contratos de serviços no porto de Suape, em Pernambuco, que ultrapassam R$400 milhões. Os 7 policiais militares acusados de matar um vendedor ambulante em São Paulo, em abril, serão julgados pelo Tribunal do Júri. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça.
De acordo com as investigações, David Nascimento dos Santos, de 23 anos, foi abordado por policiais como suspeito do roubo de um carro. A participação do vendedor no crime chegou a ser descartada pela vítima e pelo policial responsável pelo registro da ocorrência do roubo, pois os criminosos usavam calça e tênis e David estava de bermuda e chinelo. Mesmo assim, ele foi levado à favela dos Porcos e morto a tiros. Os policiais alegaram confronto armado, mas a denúncia aponta que David chegou inclusive a ter as roupas trocadas. Depois do crime, foram abertos um inquérito policial militar e uma investigação criminal na Justiça Comum para a apuração dos mesmos fatos. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça depois que o juízo estadual suscitou conflito de competência por entender que houve homicídio doloso e, por isso, o julgamento caberia ao tribunal do júri. Enquanto a Justiça Militar alegou que se trata de crime de sequestro seguido de morte, delito militar de sua competência. Para o relator, ministro Ribeiro Dantas, as investigações indicam um suposto homicídio doloso covardemente premeditado. Ele lembrou o precedente do STJ no sentido de que, havendo indícios de homicídio com dolo, deve-se reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar tanto o inquérito policial quanto eventual ação penal dele originada. Diante disso, o ministro Ribeiro Dantas determinou que a apuração do caso fique a cargo do Tribunal do Júri, enquanto a Justiça Militar vai apurar os outros delitos de que são acusados os policiais. E a seguir, os destaques da Justiça Eleitoral. Voltamos já. A partir da Constituição de 1988, crianças e adolescentes são reconhecidas na condição de sujeitos de direito e não meros objetos de intervenção no mundo adulto. Nesta segunda-feira, o Tribunal Superior Eleitoral promoveu mais uma live da série Diálogos Democráticos. O debate sobre os cuidados sanitários adotados devido à pandemia do novo coronavírus reuniu especialistas que ajudaram o TSE a elaborar o plano de segurança sanitária para as eleições deste ano. A ideia foi orientar o cidadão sobre o passo a passo da votação e os cuidados adotados pela Justiça Eleitoral para garantir a segurança de eleitores e mesários. Além do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, participaram do debate a médica e pesquisadora da Fiocruz, Marília Santini, o professor de medicina e médico infectologista do Hospital Sírio-Libanês, Davi Uipe, e Luiz Fernando Aranha Camargo, pesquisador e médico infectologista do Hospital Albert Einstein. Ao abrir o debate, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que tão importante quanto preservar a saúde é preservar a democracia. Nós estamos fazendo o máximo possível para conciliar esse rito vital da democracia, que são as eleições, com o máximo de saúde pública para a população. O médico e pesquisador Luiz Fernando Aranha Camargo destacou que a democracia também é uma atividade essencial neste momento de pandemia e, por isso, os eleitores devem comparecer às urnas. A eleição é um componente essencial, não único, mas essencial dos modelos democráticos, do modelo democrático brasileiro. Então, nosso objetivo é que isso não se perdesse, que nós não perdêssemos o nosso contato, o funcionamento da nossa democracia, e a nossa função durante esses meses e durante a eleição vai ser com que isso aconteça, como a materialização da democracia na forma de eleição ocorra da maneira mais segura possível. A médica e pesquisadora da Fiocruz, Marília Santini, lembrou o início da campanha eleitoral esta semana e falou sobre os cuidados que os candidatos e eleitores devem tomar para evitar a transmissão do novo coronavírus. Nossa principal recomendação aos candidatos, além de seguir todas as outras, usar máscara, manter o distanciamento e ter atitude responsável de estar ciente de que ele deve evitar aglomerações, mesmo que o movimento natural seja de alegria, de comemoração, de ter ali os seus apoiadores próximos. O professor de medicina e médico infectologista do Hospital Sírio-Libanês, Davi Uipe, falou sobre a importância do voto e da participação dos eleitores para o país. Conclamar a população a viver esse momento democrático
a despeito de uma pandemia que tanto nos machuca. A pandemia vai passar, o nosso voto fica. No encerramento do evento, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que o tribunal tem tomado todas as providências para garantir uma eleição segura. O Tribunal Superior Eleitoral e o país, todos somos devedores aos senhores pela dedicação, pela aplicação, pela boa vontade com que nos ajudaram a montar um plano de segurança que eu espero tenha a capacidade de dar o máximo de proteção a todas as pessoas. O Tribunal Superior Eleitoral também divulgou o resultado da consulta pública sobre os impactos da pandemia nas eleições de 2020. Muita coisa ajudou a fazer o protocolo de segurança sanitária. Proteger o cidadão durante as eleições municipais deste ano. Foi para isso que o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, convocou uma audiência pública para debater o assunto e levantar propostas para um protocolo sanitário, como o adiamento do primeiro turno para 15 de novembro e do segundo turno para 29 de novembro, a ampliação do horário em 1 hora, os eleitores com mais de 60 anos com prioridade para votar das 7 às 10 horas da manhã, a dispensa de pessoas do grupo de risco para trabalhar no dia da eleição, o uso da internet para o treinamento de mesários e para as convenções partidárias e medidas de segurança, como o uso de máscaras e álcool em gel para todos. 68 instituições participaram da consulta pública, entre elas a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, tribunais regionais e partidos políticos. O relatório final tem 40 páginas e está disponível no site do TSE. Ainda sobre as eleições, o TSE recebeu uma equipe de peritos em sistemas informatizados do Ministério Público para verificar o funcionamento da urna eletrônica. Os testes fazem parte do acompanhamento do desenvolvimento dos sistemas eleitorais deste ano. Os peritos do MP, Patrícia Ayakawa, Tiago Carparelli e Tiago Henrique Fernandes, foram recebidos no Centro de Divulgação das Eleições, o CDE, na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Os especialistas foram apresentados ao software da urna eletrônica, tiveram acesso ao código-fonte do sistema e puderam fazer testes, desde a ligação do equipamento até a simulação de uma votação, o fechamento da urna e a apuração da sessão eleitoral. Esta visita é apenas uma etapa de um longo processo de fiscalizações e avaliações. O objetivo das entidades que realizam esse tipo de trabalho e também do TSE é de garantir o bom funcionamento da urna eletrônica e que ele seja auditável e seguro. O chefe da seção de voto informatizado do Tribunal Superior Eleitoral explica que desde o dia 4 de abril, tanto o Ministério Público quanto outras entidades estão autorizadas a fiscalizar o acompanhamento do desenvolvimento do sistema. Esse trabalho ele pode ser realizado até o dia 16 de outubro, que é o último dia da cerimônia de lacração dos sistemas eleitorais, né? Que é quando a gente termina, fecha e assina digitalmente todos os sistemas que serão usados na eleição. Existe uma série de entidades que podem participar dessa etapa, dessa fiscalização. Elas estão previstas em lei e em resolução. Além do Ministério Público, temos, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, todos os partidos políticos, Sociedade Brasileira da Computação e outros órgãos de fiscalização, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo e também do Judiciário. A Advocacia Geral da União cobra na Justiça cerca de 900 milhões de reais de desmatadores por causa de ações ilegais na floresta amazônica. O valor é milionário. São 893 milhões de reais cobrados na Justiça de infratores ambientais por conta do desmatamento da floresta amazônica. O valor será utilizado na reparação do dano ambiental, como no reflorestamento das áreas atingidas e também na preservação e na proteção da vegetação nativa. Para garantir esses recursos, a Força Tarefa em Defesa da Amazônia da Advocacia Geral da União ajuizou 27 ações civis públicas pedindo o bloqueio de bens e valores de infratores ambientais. São 23 réus e 41 responsáveis solidários acusados de desmatar 35 mil hectares de mata nativa da região amazônica. O infrator do meio ambiente está sujeito às sanções penais, administrativas e a reparação integral do dano. O objetivo desse pedido liminar de bloqueio é garantir o resultado útil ao final do processo, ou seja, evitar que os infratores venham a se valer de medidas de dilapidação de patrimônio e ocultação de bens com o objetivo de obstar
o sucesso das ações judiciais. O desmatamento atingiu áreas protegidas de 13 municípios localizados em 5 estados que fazem parte da Amazônia Legal: Pará, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia e Roraima. Este é o terceiro lote de ações movidas pela Força Tarefa em Defesa da Amazônia. No total, a Advocacia Geral já cobrou na Justiça Federal mais de 2 bilhões e 100 mil reais em 72 ações judiciais para a reparação de 96 mil hectares de áreas desmatadas na região amazônica. 2 critérios são usados na seleção desses processos. O primeiro é a lista dos maiores infratores da Amazônia, ou seja, pessoas físicas e jurídicas que adotam há muito tempo atividades consideradas lesivas ao meio ambiente. Um segundo critério é adotado através da consulta à lista dos municípios em maior situação de vulnerabilidade na Amazônia. Esta lista é fornecida pelo Ministério do Meio Ambiente e as autarquias ambientais elegem os 2 maiores desmatadores deste município. Muitas vezes as infrações não são vultosas, os valores são módicos. Entretanto, acredita-se que através dessa prática se está empreendendo uma política de educação ambiental da população. Com a pandemia, a população também se tornou vulnerável a problemas como ansiedade, depressão, a falta de perspectiva sobre o futuro. A campanha Setembro Amarelo chama a atenção para os cuidados que envolvem a saúde mental. O mês está quase acabando, mas o alerta permanece. A chegada do novo coronavírus, a necessidade do isolamento social, o aumento do trabalho remoto e o sentimento de medo alertaram instituições e organizações sobre a importância de pensar novas estratégias de saúde preventiva como ferramenta para a preservação da vida. Infelizmente, o suicídio ainda é tratado como um tabu pela sociedade. Nós temos ainda muita dificuldade para poder falar sobre esse assunto, o que dificulta muito a questão que envolve a prevenção. Apesar de todos os recursos e a evolução da medicina nos últimos anos, as pessoas ainda têm dificuldade de poder procurar ajuda e falar sobre aquilo que elas estão sentindo e que muitas vezes causa um enorme sofrimento e que pode levar ela a uma conduta desesperada, que é o suicídio. Só no Judiciário, em pesquisa sobre o impacto das mudanças de hábitos surgidas no contexto da pandemia, realizada com magistrados e servidores, 47,8% declararam se sentir mais cansados do que antes da pandemia. 42,3% tiveram piora no humor e 48% tiveram alteração na rotina do sono. Dados como esse são um alerta não só para o Poder Judiciário, mas para toda a sociedade. No mês de prevenção ao suicídio, devemos todos estar alertas a nós mesmos e a todos à nossa volta. Se você tem alguém ou conhece uma pessoa da sua família que tenha algum tipo de ideia, não perca tempo. Busque o atendimento, leve essa pessoa para algum tipo de assistência, porque certamente isso vai colaborar para a gente diminuir o número de situações que tem causado no Rio Grande do Sul e no Brasil um grande sofrimento para a maior parte das famílias e da sociedade. E no próximo bloco, o ministro Humberto Martins apresenta plano de gestão do Conselho da Justiça Federal para os próximos 2 anos. É depois do intervalo. Há 26 anos atuando como advogado, não houve um dia sequer que não tenha feito referência ou me utilizado da Constituição Federal como fundamento na busca pela proteção de direitos e garantias fundamentais, cláusulas pétreas inegociáveis. O Conselho Nacional de Justiça faz um alerta. Criminosos têm usado indevidamente o nome do CNJ para enganar e roubar vítimas. Desde que foi instalada em 2010, a ouvidoria do Conselho já registrou mais de 250 denúncias desse tipo de golpe. O golpe é quase sempre o mesmo. A vítima tem uma causa na justiça. Aí ela recebe uma ligação. A pessoa do outro lado da linha diz que há um valor a ser pago no processo. O golpista promete então intermediar o recebimento mediante um depósito em dinheiro.
Desde a criação da ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça em 2010 até o ano passado, foram recebidas 252 denúncias desse tipo. A maioria, 213, mencionava o próprio CNJ. As demais denúncias citavam outros órgãos judiciais. Um dos casos levou à prisão de 7 pessoas no Distrito Federal, Minas Gerais, Pará e Maranhão, em 2013. A Polícia Federal abriu inquérito a pedido da Corregedoria Nacional de Justiça. As vítimas, servidores federais aposentados. Os golpistas se passavam por juízes, desembargadores, procuradores, advogados, funcionários do CNJ. Eles pediam de R$ 9.000 a R$ 87.000 e diziam que esses valores eram custas judiciais ou honorários advocatícios de causas que beneficiariam as vítimas. Quando recebe a queixa, a ouvidoria orienta o denunciante sobre o papel do CNJ. O Conselho é um órgão administrativo, não telefona para quem tem ação judicial, nem cobra qualquer valor. Na primeira sessão plenária à frente do Conselho da Justiça Federal, o ministro Humberto Martins apresentou o plano de gestão do CJF para o biênio 2020-2022. O novo plano de gestão contém indicadores e iniciativas que vão servir para nortear a gestão judiciária dos tribunais regionais federais e do Conselho da Justiça Federal ao longo dos próximos 2 anos. Vamos fazer uma gestão participativa. Do norte ao sul, do leste ao oeste, a gestão será igual para todos. Todos tendo a oportunidade de uma gestão participativa, agregadora, produtiva e de qualidade. Nós queremos uma gestão onde o jurisdicionado tenha resposta com relação ao seu questionamento. Uma justiça preparada, viável e respeitada. Ou seja, de mãos dadas, magistratura e cidadania. O plano de gestão será encaminhado para cada presidente dos tribunais regionais federais com todos os detalhes do trabalho que será realizado desde o início até o término do biênio. Um dos principais objetivos da gestão é superar as diferenças na prestação jurisdicional entre as unidades judiciárias que compõem a Justiça Federal. Para o vice-presidente corregedor-geral do CJF, ministro Jorge Mussi, o melhor caminho para uma justiça mais célere é a conciliação. Nós temos que ter soluções desburocratizadas, ágeis e transparentes. E a conciliação, como forma de resolução de conflitos, é uma maneira de você prestar a jurisdição em prazo razoável. É papel do Conselho fazer a supervisão orçamentária e administrativa, os poderes correcionais e a uniformização da Justiça Federal. Durante o julgamento, todos os membros do colegiado fizeram votos de uma produtiva gestão aos novos dirigentes. Muito otimista pela agilidade já imposta na primeira sessão, né? A questão das perícias, que era algo que nos preocupava muito, o Conselho já resolveu. Nosso otimismo é imenso e só aumentou após a primeira sessão. A sessão marcou também a despedida do ministro do STJ, Antônio Carlos Ferreira, como membro efetivo do CJF. É um homem que sente. Cada causa é uma causa diferente, cada análise é uma análise diferente, mas sempre na boa aplicação do direito e na boa distribuição da justiça. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que comerciante tem o dever de encaminhar produto com defeito para assistência técnica. Imagina você comprar um produto e logo depois perceber que ele está quebrado ou com algum defeito. É uma dor de cabeça que nenhum consumidor deseja ter. E foi o que aconteceu com a Beatriz. Eu comprei um daqueles relógios digitais e eu não consigo trocar. Porque eu comprei pelo site de uma loja e essa loja diz que ela só revende o produto para outra loja. Então, assim, não consigo trocar. E eu já estou achando que eu vou perder o dinheiro. Sabe, assim, o dinheiro que eu paguei eu vou perder. Eu não sei nem o que fazer, porque eu acho que é obrigação deles trocarem um produto que veio com defeito. Quando isso acontece, o Código de Defesa do Consumidor é claro.
toda a cadeia envolvida no fornecimento é responsável pela garantia da qualidade e adequação do produto entregue ao consumidor. Esse foi o entendimento aplicado pela terceira turma do STJ, em um caso que discutiu a responsabilização de uma loja sobre o encaminhamento de um produto defeituoso à assistência técnica. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou que a empresa Via Varejo deveria ser responsável por encaminhar um produto vendido com defeito para assistência técnica e condenou o estabelecimento a pagar danos patrimoniais aos consumidores e também indenização por danos morais coletivos no valor de R$150 mil. A empresa recorreu da decisão no STJ, sustentando que o Código de Defesa do Consumidor não obriga o comerciante a coletar produtos com defeito e nem a prestar assistência técnica, responsabilidade que seria do fabricante. Além disso, a Via Varejo afirmou que não existem imposições legais de troca de produto com defeitos no prazo de 72 horas após a compra e que a legislação determina a responsabilidade solidária da empresa somente se o produto não for reparado em 30 dias. O relator foi o ministro Moura Ribeiro. Ele lembrou que o STJ tem uma posição firme ao considerar que todos que ajudaram a colocar o produto no mercado, ou seja, fabricante, distribuidor e comerciante, têm responsabilidade quanto à qualidade do produto. Para o ministro, essa responsabilização solidária impõe à empresa o dever de encaminhar produtos com defeito de fabricação para assistência especializada. Para a terceira turma, impedir que o comprador entregue o produto defeituoso ao vendedor significa impor dificuldades ao direito do consumidor. Os ministros consideraram ainda que a responsabilidade nestes casos não está restrita ao prazo de 72 horas após a compra. Ao manter a indenização coletiva em R$150 mil, os ministros destacaram que os valores dos danos morais coletivos foram definidos com base na análise de provas e que a revisão em recurso especial só é admitida quando a indenização é irrisória ou exorbitante, o que, segundo os ministros, não foi verificado no caso em análise. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo decidiu que ações de representantes comerciais contra empresas devem tramitar na Justiça Comum. A consultora jurídica Karina Zucoloto detalha isso para a gente. Olá, boa noite. E na segunda-feira é dia de conferirmos alguns dos julgamentos realizados no plenário virtual da Suprema Corte, em sessão que foi encerrada na última sexta-feira, dia 25 de setembro. Por maioria de votos, os ministros afastaram o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho de que seria da competência da Justiça Trabalhista processar e julgar todo e qualquer conflito existente na relação comercial entre representantes comerciais autônomos e as empresas representadas por eles para os quais eles prestam serviço. O caso chegou até a Justiça numa ação de cobrança de comissões em atraso e acabou firmando o entendimento de que a Justiça do Trabalho deveria ser a justiça eleita para dirimir esses conflitos. No entanto, no recurso extraordinário que se chegou ao Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros entendeu que não é da competência da Justiça Especializada, mas sim da Justiça Comum, já que a emenda 45, ao alterar algumas competências da Justiça do Trabalho, no artigo 114 da Constituição, não alterou essa competência dada a relação da natureza jurídica existente entre representantes comerciais autônomos e representados, empresas representadas, já que essa relação é uma relação de natureza contratual comercial e não uma relação de trabalho. E nesse sentido ficou vencido o ministro Marco Aurélio, relator desse recurso extraordinário, e junto com ele também o ministro Edson Fachin e a ministra Rosa Weber, para os quais devia ser mantida sim a competência da Justiça Especializada, já que a Constituição, com a emenda 45, teria alterado aquela relação de emprego existente na redação anterior para se estabelecer a relação de trabalho e, com isso, trazer para si o julgamento desse tipo de demanda. Como eu disse, prevaleceu o voto da divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso e os ministros firmaram a tese de repercussão geral nesse recurso extraordinário para estabelecer que é sim da competência da Justiça Comum a processar e julgar todo e qualquer tipo de ação em que houver conflito de natureza jurídica nessa relação contratual de representação comercial, já que não há qualquer tipo de vínculo de trabalho entre as partes. Outros julgamentos no Supremo Tribunal Federal você acompanha aqui na TV Justiça. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Daqui a pouco, às 7h30, você acompanha o programa Falando em Justiça. Uma boa noite para você, até amanhã.